Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer essa manipulação de imagem no Photoshop de forma completa. A principal técnica que a gente vai aprender nesse vídeo é a técnica de Glow Effect, mas é claro que tem várias e várias outras técnicas que a gente vai usar nesse vídeo. Eu tenho certeza que após esse vídeo você vai ter novas skills, vai ter novas técnicas para aplicar nos seus próximos projetos, jobs. Então, bora lá pro vídeo. E é claro, aqui abaixo tem o link dos assets que eu usei aqui no vídeo em aula. Você pode baixar pra gente fazer junto. E se esse vídeo te ajudar, deixa seu like, se inscreva no canal, porque isso é um parâmetro muito bom para mim entender se vale a pena continuar, se vocês estão gostando ou não. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Tem bastante coisa legal para ensinar nesse vídeo. Bom, e aqui na tela do Photoshop, a primeira coisa que a gente vai trazer aqui para o nosso artboard, para montar a nossa cena, vai ser o nosso BG. Então, eu vim aqui em File, Place Linked, e vou escolher essas montanhas aqui, essa Fantastic Epic Mountains. Acho que esse é o nome que tá lá. É com ela aqui dentro, o Transform já ativado, a gente aumenta para ir reposicionando a nossa imagem de uma maneira que fique legal e interessante para a gente aplicar o nosso astronauta. Feito isso, agora a gente vai precisar ambientar um pouquinho melhor esse BG, porque ele está muito claro. A primeira coisa que eu vou aplicar nele vai ser um Selective Color para deixar ele um pouquinho mais azul. Então aqui em Colors eu vou nas cores naturais e vou trabalhando aqui de forma que chegue a um resultado um pouquinho mais azul, mais escuro. Então aqui em ciano, vou colocar só um pouquinho de ciano, magenta um pouquinho, amarelo, que aqui é o segredo. A gente diminui bastante para chegar a um resultado azul. Em black a gente aumenta. Agora ficou muito saturado, muito azul. Vou diminuir um pouco os tons do amarelo, aumentar um pouquinho o black. Feito isso, agora a gente pode vir aqui para um filtro de exposição. Poderia usar curva, mas nessa aula aqui a gente vai usar um filtro de exposição. Aqui em filtro de exposição a gente diminui um pouquinho e vamos aplicar um Blend If. Clica duas vezes na layer para acionar o layer style, e aqui em Blend If a gente arrasta aqui o slide do branco, beleza? E para você separar o slide, você segura na tecla Ctrl e clica aqui na tecla Alt e clica aqui em um dos slides e arrasta, beleza? E aqui a gente vai trabalhando, o formato fica melhor, fica mais interessante. O que eu estou fazendo aqui é aplicando o filtro de exposição somente nas áreas mais escuras. As áreas mais brancas eu tô deixando sem muita aplicação do filtro de exposição. Acho que ficou legal, ficou interessante. Já dá pra gente começar a trabalhar. Caso a gente queira dar um pouquinho mais de textura pro nosso céu, dá pra gente fazer isso da mesma forma. Vindo em exposição, aumentando aqui o filtro de exposição, clicando duas vezes na layer para acionar o layer style. E agora a gente vem tirando a aplicação do filtro de exposição nas partes escuras, ou seja, ele está aplicando praticamente só no céu aqui. A gente tem um resultado interessante, legal. Temos mais texturas agora no nosso céu. Deixa eu voltar aqui no Selective Color, deixa eu diminuir um pouquinho os yellows para deixar ele um pouquinho mais azul, agora dá. Legal, foi interessante. Feito isso, eu seleciono todas as layers, vou criar um grupo chamado BG. Vou abrir o grupo aqui e vou trazer um smoke aqui, uma fumaça para o nosso projeto. Vou vir em File, Place Linked, vou escolher a nossa fumaça branca aqui, vou aumentar ela, posicionar ela aqui de forma mais interessante, mais para baixo. E no modo de mesclagem, vou aplicar um screen. Aí na layer mesmo, eu não vou chamar um Hue Saturation aqui por essa opção, vou chamar na layer mesmo, clicando no atalho Ctrl U, eu vou aplicar uma cor mais azul para nossa fumaça, para o nosso smoke. A gente tem um resultado melhor, mais interessante aqui no nosso projeto. Deixar ela assim, dá um ok. Você percebe como ela está numa camada inteligente no Smart Object. O filtro fica aqui de maneira inteligente também. A gente tem a opção de ativar, desativar, editá-lo caso a gente precise. Beleza? Vou diminuir um pouquinho esse smoke, vou trazer ele um pouquinho mais para o azul. Feito isso, eu vou vir aqui no nosso, colocar smoke dentro do BG, no grupo BG, selecionar os filtros que eu apliquei no BG aqui principal, junto com o BG, vou clicar
com o botão direito e vou converter em Smart Object. Assim dá pra gente aplicar um Gaussian Blur nele, e é o que a gente vai fazer. Vamos vir aqui em Filter, Blur e Gaussian Blur. Ele tá com 2.6, eu vou aumentar um pouquinho, 3 ponto, colocar um 3.5, legal, interessante. E aqui no nosso Smoke ele tá com um recorte aqui bem duro, bem estranho. Então vamos consertar isso. Vamos aplicar uma máscara a nossa layer com a ferramenta de brush. Aqui no Ctrl B, vou diminuir um pouco ela, vou aumentar a opacidade e o flow. Na cor preta eu venho apagando um pouquinho dessa lateral. Esse aqui também. BG pronto. Agora vamos para o nosso astronauta. Eu vou criar um grupo aqui chamado astronauta, daí fica melhor. Vou deixar o modo de mesclagem normal e vou trazer o nosso astronauta. Eu já deixei ele recortado para a gente não estender bastante essa aula aqui, beleza? Assim a gente faz de maneira mais objetiva, beleza? Eu acho que aqui ele já fica interessante, posicionamento de acordo com o nosso BG, e agora dá pra gente começar a trabalhar nele. Vamos trazer ele para dentro do nosso grupo. O grupo já tá no modo de mesclagem normal, então dá pra gente aplicar filtros aqui sem ter que aplicar um clip mask. A primeira coisa que a gente vai fazer, vai aplicar um filtro de exposição. Ele tá muito claro, então eu vou diminuir a exposição dele assim de maneira bem radical. Correção aqui eu vou aumentar um pouquinho, legal, mas ele tá com a cor muito quente ainda, então a gente pode resolver isso no Selective Color, da mesma forma que a gente fez no BG. Aqui em Neutrals eu vou aumentar um pouquinho o ciano, diminuir bastante o amarelo, para deixar ele mais ambientado com fundo e deixar mais escuro esse Selective Color que a gente está aplicando. Talvez aplicar um pouquinho de ciano, legal, ficou mais interessante. Tirar um pouquinho do amarelo, tirar um pouquinho do black também. Beleza, a nossa borboleta vai ficar aqui acima da mão dele, então a gente precisa tirar um pouco desse filtro escuro, dessa exposição escura que a gente colocou e aplicou no nosso astronauta. É isso que a gente vai fazer. Volta aqui no nosso filtro de exposição, na layer, na máscara da layer selecionada, com a ferramenta brush na cor preta, a gente vai esconder algumas partes do nosso filtro de exposição. Então vou tirar aqui o capacete, faz sentido, porque vai ser um dos lugares que mais vai refletir a borboleta. Na frente também, esse filtro de exposição nessas áreas que a gente vai precisar esteja claro, que vai ter maior interferência de luz. Eu acho que já tá ficando legal. Aqui na parte do peito do uniforme do astronauta a gente também vai ter interferência de luz, um pouquinho mais clara, mas ainda vai ter, então a gente precisa apagar essa exposição por aqui também, beleza? Acho que o resultado já ficou interessante. Mais à frente a gente vai vir com outro filtro de exposição, só que trabalhando os highlights. Então a gente vai deixar algumas partes ainda mais claras para dar essa sensação de brilho ainda melhor. Beleza? Então aqui no nosso astronauta a gente já podia aplicar o Saturation, mas a gente não vai aplicar agora, só depois da borboleta. Por enquanto a gente vai ter que mudar aqui o reflexo do capacete do astronauta. Para isso eu achei um outro astronauta exatamente igual, praticamente na mesma posição, mas sem nenhum tipo de reflexo. Então a gente vai pegar aqui o capacete desse astronauta. Vou vir com a ferramenta de Pen Tool, vou vir com a Pen Tool aqui e vou selecionar algumas partes aqui do capacete do astronauta. E não precisa ser uma seleção tão perfeita, porque a gente só vai encaixar lá, então não precisa ser perfeita. A gente vai mesclar com a outra imagem, então no caso a gente vai apagar algumas partes ainda dessa seleção que a gente está fazendo. Beleza, acho que tá legal. Ctrl Enter para ativar a seleção. Vou dar um Ctrl J mesmo para recortar a seleção da imagem, clicar com o botão direito e vou converter em Smart Object. Eu vou arrastar para o nosso projeto, vou colocar abaixo da posição. Agora eu vou começar a redimensionar reflexo para ficar ali certinho na área do capacete. Beleza? Como as imagens são praticamente a mesma, ela já encaixa muito bem. Então eu vou vir aqui e vou encaixando nossa imagem, nosso projeto. Você pode ter como base essas partes aqui de baixo, né? Que a gente fez um recorte e deixou algumas partes do capacete ainda. Então já é uma boa base para a gente saber se está bem posicionado. Caso você ainda tenha dúvida se está bem posicionado, você pode diminuir um pouquinho a opacidade e vir encaixando melhor. E já funciona. Ficou legal, interessante. Beleza, capacete
praticamente já muito bem posicionado. Eu não precisaria mesclar, porque eu acho que ele ficou muito bem posicionado aqui. Nem parece que tem outra imagem por cima. Mas por via das dúvidas, eu vou criar uma máscara aqui e já vou te ensinar também caso aí no seu projeto não fique bem posicionado. Aí eu vou vir com a ferramenta de brush, apagando algumas partes aqui na ponta do capacete para mesclar com a imagem de baixo. Beleza? Assim a gente tem um resultado mais exato. A gente tem a certeza que ele vai ficar bem mesclado com a imagem de baixo. Feito isso, agora a gente vai começar a posicionar aqui a nossa borboleta. Então, vou pegar aqui a nossa borboleta, arrastar para o nosso projeto, dar um OK. Vou transformar ela em Smart Object, para eu diminuir e conseguir trabalhar bem ela sem ela perder a qualidade. Vou posicionar aqui em cima da mão do astronauta. A posição ficou legal. E eu já vou criar um grupo chamado borboleta. Arrastar a borboleta para dentro do grupo. E agora vamos começar a trabalhar nela. Mas antes vou deixar em normal. E aqui na borboleta, primeiro filtro que eu vou aplicar vai ser um Hue Saturation. E no Hue Saturation eu vou deixar ela em um lilás, assim. Vai ficar bem legal, bem interessante. Após feito isso, eu preciso deixar essa borboleta brilhando, como se ela fosse uma borboleta mágica e tal, estilo Avatar, sabe? Então a gente vem em exposição, aplica um filtro de exposição, aumenta bastante essa exposição, acho que eu aumentei demais, inverte a seleção, aqui tá legal. Com a ferramenta de brush na cor branca, eu venho revelando aqui nessa parte da borboleta, para dar essa impressão de brilho mesmo. Vou aumentar um pouquinho a exposição para ver se tem um resultado melhor. Ah, legal. Só não pode abusar, senão vai estourar tudo a cor branca aqui na nossa borboleta. Fechou? Depois a gente pode aplicar mais exposição, mais brilho na nossa borboleta, mas por enquanto a gente vai trabalhar dessa forma. Agora a gente vai vir em exposição novamente e vai diminuir um pouco o brilho, mas nas pontas aqui da nossa borboleta. Vou dar um Ctrl I, com a ferramenta de brush na cor branca eu venho revelando aqui nessa parte, que eu acho que não vai ter tanta interferência de brilho, pelo menos na ponta da nossa borboleta. Feito isso, vamos aplicar brilhos aqui nessas bolinhas aqui da borboleta, pra gente chegar num resultado que a gente acha interessante. E para isso eu vou trazer um Solid Color, uma cor rosa, meio lilás, e no modo de mesclagem a gente vai aplicar um Linear Dodge, para você ver se já consegue perceber que ele dá um brilho bem interessante. Vou inverter a máscara, Ctrl I. Aqui no centro, eu vou revelar um pouquinho também para deixar, teoricamente, tá saindo a luz da nossa borboleta. Agora eu vou vir para essas bolinhas aqui, vou aumentar flow e opacidade, vou clicar nas bolinhas para ela criar essa espécie de brilho. Beleza, feito isso, agora a gente pode vir com um outro Solid Color, só que dessa vez eu vou trazer ele branco e vou tornar a nossa borboleta ainda mais mágica. Vou deixar em Linear Dodge também, vou inverter a nossa seleção e aplicar várias e várias bolinhas aqui na nossa borboleta. Então com o brush na cor branca a gente vem revelando algumas bolinhas aqui, aí você pode aumentar, diminuir o brush para dar essa diferenciação. E aqui no centro da nossa borboleta, eu acho que essa cor branca aqui, para dar outro volume de brilho aqui. Só vou diminuir um pouquinho, bem forte. Então eu volto lá na opacidade, no flow, volto nos tamanhos menores e vou revelando as bolinhas com brush na cor branca. Temos uma borboleta mágica brilhando de forma bem mais interessante. Para finalizar essa parte da borboleta, a gente vai aplicar um outro Solid Color, só que dessa vez na cor rosa novamente. Eu posso vir aqui em Swatches e usar a cor que eu já tinha usado, já vai funcionar. Vou deixar em Linear Dodge também, vou inverter a máscara. E com a ferramenta de brush na cor branca, vou diminuir a opacidade, o flow e vou revelar para dar um brilho a mais na nossa borboleta. Então, a nossa borboleta principal já está pronta. Agora eu vou dar um Ctrl J para duplicar essa borboleta, vou dar um Ctrl E para ela juntar todas as layers que tem dentro do grupo e rasterizar a layer, beleza? Eu não vou precisar dela em Smart
porque a gente vai colocar dentro aqui do capacete para dar essa impressão que realmente o capacete está refletindo a borboleta. Então vou dar um Ctrl E, rasterizou a layer, uniu todas as layers que tinha dentro. Agora a gente dá um transform no Ctrl T, traz aqui pro capacete, dá um flip horizontal, agora a gente diminui um pouco. Vai posicionando da forma que fique mais parecido com um reflexo da nossa borboleta mesmo. Para ficar ainda melhor, vou ativar o Warp, vou criar alguns splits aqui, alguns pontos, para a gente conseguir deformar a nossa borboleta. Acho que aqui já dá para a gente trabalhar legal. Beleza, vai funcionar. E agora a gente cria uma máscara e com a ferramenta de brush, a cor preta, a gente vem escondendo algumas partes aqui que tá invadindo o capacete, seja somente dentro e dessa parte que tem algum reflexo, né? Nessa parte de fora a gente não precisa. Para dar uma impressão ainda melhor de um reflexo, a gente muda aqui o modo de mesclagem para um modo de mesclagem que combine legal. A gente tem o lighting, screen, color dodge, linear dodge, ficou interessante. Vou ficar aqui no linear dodge, acho que aqui já funciona, fica bem legal. A gente pode diminuir um pouquinho a opacidade. Beleza, reflexo pronto da nossa borboleta. Borboleta pronto e reflexo também. Aí eu vou trazer esse reflexo para dentro do grupo da borboleta. Agora a gente vai voltar aqui no nosso astronauta e vai aplicar um Hue Saturation para deixar esses highlights da cor do highlights principal, que é rosa, né? Então a gente vem aqui em highlights e aplica um highlights que chega mais próximo dessa cor rosa barra violeta. Eu acho que isso daqui já ficou interessante, já funciona já. Vou vir aqui na máscara, inverter a seleção no Ctrl I e agora com o brush na cor branca, vou diminuir um pouquinho a opacidade e o flow, vou revelar esse Hue Saturation em algumas partes do astronauta. Aqui na mão dele é a parte onde mais vamos ter a cor rosa invadindo a mão dele, porque é a mais próxima da nossa borboleta, do objeto que está refletindo a luz, esse brilho rosa, então faz sentido a gente deixar essa parte aqui mais rosa. Aplica também aqui o braço dele. Vamos aplicando em outras partes, faz sentido ter essa invasão de brilho rosa da borboleta. Eu acho que o flow está muito forte, vem revelando aqui. Na máscara também vai ter alguma interferência, luz rosa. Beleza, acho que aqui já está um resultado bem interessante, mas acredito que ficou bem forte esse Hue Saturation, então eu vou diminuir um pouquinho. O melhor, aqui é um 70, já fica interessante. E para melhorar ainda mais o volume dessa luz que está saindo da borboleta, aqui no nosso astronauta, a gente vai voltar com um filtro de exposição. Só que dessa vez a gente vai estourar um pouquinho mais os highlights do nosso astronauta. Então é isso que a gente vai fazer, aumentar um pouquinho os highlights, vou inverter a seleção. E agora de maneira mais detalhada, eu vou aqui com a ferramenta de brush e vou revelar alguns brilhos aqui na mão e no astronauta de maneira geral. Bom, aplicando esse filtro de exposição para aumentar os highlights aqui do nosso astronauta, a gente tem um resultado bem satisfatório, bem legal. Realmente, dá essa impressão que a luz está invadindo aqui o nosso astronauta, então o resultado ficou bem legal. Só com essa layer aqui de exposição, olha a diferença, o antes e o depois. Muito bom, muito legal, muito interessante. Então aqui praticamente o nosso astronauta e borboleta já está encerrado. E para a gente finalizar o nosso projeto, vamos trazer aqui para o nosso BG mais um asset aqui de Smoke. Vamos vir aqui, Place Liquid. Vou vir nesse Realistic Warped Smoke, adicionar ele abaixo. Linear Dodge ficou bem interessante, mas eu vou adicionar ele aqui de maneira melhor, tá chamando muita atenção.
A borda dele tem um recorte duro, então mesma coisa. A ferramenta de brush, vou dar uma suavizada aqui. Beleza, agora vamos trazer as outras borboletas. Pra gente fazer isso eu já vou abrir todas as borboletas que a gente tem aqui, que vai trazer para o nosso projeto. Vou arrastar que fica melhor. A primeira borboleta que eu vou trazer vai ser essa azulzinha. E o processo que eu aplicar nessa borboleta eu vou aplicar em praticamente todas as outras. Então é só replicar. Vou criar um grupo para ela chamado borboleta. Colocar ela dentro do grupo, trazer ela para cima de tudo, deixar no modo de mesclagem normal. Vou diminuí-la, trazer ela um pouquinho aqui, essa parte, acho interessante. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nela vai ser aplicar um Hull Saturation. Eu vou criar ela uma cor um pouquinho rosa. A gente vai fazer nela aqui, ela um pouquinho mais rosa. E agora aplicar um filtro de exposição para deixar ela mais escura, porque ela está chamando muito mais atenção do que aqui a nossa borboleta principal. Na verdade está competindo, então a gente precisa escurecer mais ela, que aqui ficou interessante. E com a ferramenta de brush eu vou esconder essa parte da exposição aqui do lado, onde receberia uma interferência de luz aqui da borboleta principal. Beleza? Feito isso, a gente vem na nossa borboleta, filtro, e vamos aplicar um Gaussian Blur para desfocar e tirar mais atenção dela. E dar essa sensação que ela tá em movimento. Beleza, borboleta 1 feita. Agora vamos para a próxima. Trazer essa borboleta aqui. Mesmo processo, vou criar um grupo chamado borboleta 2, que é o grupo normal. Fazer a borboleta lá para dentro e redimensionar ela. Vou deixar ela nesse tamanho aqui, eu acho que fica interessante. E o mesmo processo, vou deixar ela rosa, dar uma exposição, ela mais escura. Legal. Agora vamos para a nossa próxima borboleta. A próxima borboleta que a gente vai usar vai ser essa daqui, essa laranja, essa borboleta laranja. A gente vai aplicar o mesmo processo aqui na nossa borboleta. Trouxe ela em um grupo, coloca ela dentro do grupo, deixa o modo de mesclagem do grupo em normal, vou redimensionar ela. Percebe que eu não transformei em Smart Object porque eu não tenho intenção de aumentar ela mais. Então, mesmo processo. Full Saturation, ela em rosa. Legal, rosa barra roxo, trago um filtro de exposição para deixar ela mais escura. Beleza. E aqui na máscara, ferramenta de brush, eu apago algumas partes. Eu quero que ela dê essa impressão que ela tá brilhando, tá recebendo algum tipo de luz. E aqui agora eu vou aplicar um blur, mas um blur de movimento. Então a gente vem aqui em Motion Blur. E acho que em 7, deixar no 9 aqui. Eu esqueci de aplicar na borboleta 2, então volto aqui na borboleta, Filter, e nessa eu vou aplicar um Gaussian Blur. Tá muito forte, então 4, ficou legal, ficou interessante. Nessa última borboleta que a gente criou, eu vou dar um Ctrl J nela, vou ativar o Free Transform, Ctrl T, e vou arrastar ela aqui para o outro lado do nosso astronauta, vou diminuí-la, vou posicionar aqui, a gente tem duas borboletas iguais. Feito isso, projeto praticamente encerrado. Agora a gente vai trazer um Dust. Então vamos vir aqui em Place Linked, vamos escolher o nosso Dust Overlay. Feito isso, vamos aumentá-lo. Agora a gente vai aplicar modo de mesclagem Screen. Acho que Screen ele invadiu bastante o astronauta, a gente teria trabalho de ter que remover, então vamos colocar o Color Dodge. O Color Dodge ficou interessante porque ele só aplicou praticamente no fundo, ele não invadiu tanto o astronauta. Então acho que aqui já fica interessante. E vamos aplicar um blur nele, assim ele fica ainda melhor, não toma tanta atenção na peça. Legal. Então é isso, projeto encerrado, a gente aprendeu bastante coisa interessante, eu espero muito que você aplique essas técnicas, essas skills que a gente aprendeu nessa aula nos seus próximos jobs e projetos. Inclusive fica a dica para você fazer esse mesmo projeto, mas com outros assets, beleza? Talvez uma pessoa, talvez aqui um outro tipo de elemento, não uma borboleta, mas sei lá, um dragão. Eu já tentei trazer um dragão, mas não ficou legal. Mas fica aí para você testar e ver qual que se encaixa melhor no próximo projeto.